Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos então a mais um Plantão BL, um quadro onde eu atualizo vocês dos lançamentos mais bombásticos da semana. Então hoje nós vamos falar do nosso manhwa Respect for Taste. Nos últimos capítulos nós estávamos numa cena muito tensa de briga entre o Sang-nan e o Han Da-oh. Então o Sang-nan fala que ambos deveriam se acalmar e discutir isso depois, eles precisavam esfriar a cabeça. Mas o Da-oh, ele não quer largar o osso, ele pergunta se o Sang-nan dormiu com aquela pessoa também. O Sang-nan, ele fica em choque com a audácia, e quando ele se vira para brigar com o Da-oh já tá em cima dele. O Da-oh exige que o Sang-nan responda a ele. E o Sang-nan, ele perde completamente a paciência, ele acerta com muita força o rosto do Da-oh. Sang-nan fica falando, ai, seu desgraçado, tu precisava falar isso tudo em voz alta. E o Da-oh responde, como é que eu vou saber se você não me falar? Antes do Sang-nan acertar o rosto do Da-oh, ele tava pedindo pro Sang-nan falar que gostava dele, ele tava suplicando. Então o Da-oh, completamente chateado, derrotado, ele se dá conta que o Sang-nan não vai responder. Então ele fala que tudo bem, vamos conversar então outra hora, a gente realmente precisa esfriar a cabeça, e ele diz que ele vai embora. E é agora, meus queridos, que o Sang-nan se dá conta da burrada que ele fez. Então ele liga pro amigo dele e ele sai pra beber. E ali ele começa a desmoronar com o amigo dele. O amigo comenta que é a primeira vez que ele vê o Sang-nan com ciúmes e que era uma coisa bem estranha. Então o Sang-nan pergunta, meio de forma retórica, por que é tão difícil dizer que eu gosto dele? E o amigo fica chocado, como assim? Tu nunca falou? Vocês fizeram tudo que era coisa possível e imaginável até agora e tu nunca disse que gosta dele? E o Sang-nan responde que não, que se eles estão fazendo tudo isso, saindo em encontros, namorando, estando juntos, era óbvio que ele gostava do Da-oh. E o amigo fica chocado que o Sang-nan é uma porta. O amigo fala pra ele, seu idiota, vai lá falar tudo que o Da-oh quer ouvir e implora de joelhos pra ele. E o amigo tá cada vez mais chocado com as barbaridades que o Sang-nan tá falando. Depois de dar um socão na cara do Da-oh, ele ainda queria fazer coisinhas e ele achava que ia funcionar a reconciliação desse jeito. Então o amigo fala pra ele fazer alguma coisa que o Da-oh gosta, mas o Sang-nan só consegue pensar nos oba-oba. Então o amigo lembra que tem uma coisa assim, os tricôs que ele gosta de fazer, e ele dá a sugestão do Sang-nan fazer um chaveirinho, uma coisa pequenininha. E o Sang-nan fica assim, como assim? Tu quer que eu tricote alguma coisa? Isso aí é coisa de velho. Vamos ter então o Sang-nan se remoendo de remorso de ter batido na cara do Da-oh. Eu não sei se ele tá com remorso de ter batido no Da-oh ou de ter deixado a cara que ele acha bonita naquele estado. Então eu fiquei meio confusa, são sentimentos confusos. Então vamos ter o Sang-nan desmaiando de tanto beber e vamos então cortar pra cena do coitadinho do Da-oh se debulhando em lágrimas em casa tricotando. Enquanto o Da-oh chora, vamos ter um amigo do Sang-nan ligando pra ele e dizendo pro Da-oh ir lá buscar o Sang-nan. Então temos Da-oh chegando lá e pegando o Sang-nan e se dando conta que o Sang-nan bebeu horrores e que talvez ele estivesse tão machucado quanto ele. O amigo do Sang-nan deu o endereço dele, porque até então o Sang-nan só foi na casa do Da-oh, o Da-oh nunca tinha ido na casa dele. Vamos ter o Sang-nan dando uma pequena acordadinha quando o Da-oh coloca ele na cama e o Da-oh fala, sou eu só vim te deixar em casa. E o Sang-nan tá completamente bêbado, ele fica achando que é um sonho. E o nosso bebezinho chorão já tá chorando de novo, tadinho. E então o Sang-nan fala que o Da-oh parece um Sunfish, que me lembra um Pokémon. Tem um Pokémon que é assim, rosinha e parece um Sunfish. E o Da-oh fala que ele tá com dor, mas o coração dele tá doendo muito mais. Vamos ter então o Sang-nan pedindo desculpas, o que pega o Da-oh completamente de surpresa. E Da-oh chora mais ainda e pede um monte de desculpa e agarra o Sang-nan bem apertado. E Da-oh pensa, eu queria ouvir um eu gosto de você ao invés de um desculpa. Mas tudo bem, eu posso esperar. Da-oh fica pensando, eu sou muito ganancioso, eu
quero você só pra mim, eu quero ouvir o que você gosta de mim todos os dias. Então vamos ter eles bem abraçadinhos ali, se enchendo de beijinho. No dia seguinte, Sang-nan acorda com uma ressaca daquelas. Quando ele olha para a mesa, tem uma sopa esperando por ele e um bilhetinho. Sang-nan então entende que o Dao passou por ali, ele cola o bilhetinho que ele deixou no espelho e fica pensando que seria ótimo se eles morassem juntos. Aí já tô achando perfeito. Então ele se recorda, ele tem uma missão, aprender a tricotar. Ele precisa fazer algo que o Dao realmente ame. Ele fica pensando, isso é realmente uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então ele pensa, ok, tricotar não é nada demais, eu sou bom em tudo. Adoro a confiança de um homem. Gente, esses manhwa é cheio de homem confiante, alguém bota numa cápsula e vende. Enquanto isso, o Dao, ele tá em alguma das suas aulas na faculdade e ele recebe uma ligação do Sang-nan. O Sang-nan questiona se já acabou as aulas dele, se tá tudo certo, e o Dao responde que sim. Então o Sang-nan pergunta se o Dao está livre no final de semana. E o Sang-nan fala que não importa o que ele pergunte, o Dao sempre aceita e dá um jeito de ter tempo livre. E o Dao fica pensando que é porque é o Sang-nan e qualquer coisa que eles façam juntos está ótimo. E o Sang-nan então fala, vamos passar o final de semana juntos. E o Dao, ele fica muito feliz pensando, você está me chamando para um encontro? O Sang-nan questiona se o Dao precisa de mais um tempo para esfriar a cabeça dele. E o Dao responde que não. Sang-nan fala que ele só quer se reunir com o Dao, fazer as pazes e tem uma coisa que ele quer dar de presente. O Dao, ele já tá todo animado. Ele já tá perguntando o que que é, eu estou morrendo de curiosidade. E o Sang-nan fala que é segredo. E o Dao tá tendo um negócio. E o Sang-nan tá tendo a mesma reação que eu tive. Ele acha muito divertido incomodar o Dao. Então o Sang-nan fala, espere ansiosamente pelo final de semana. E o Dao com certeza tá, ele tá muito ansioso. E ele também tem um presente pra dar pro Sang-nan. E ele já tá imaginando o Sang-nan usando o presente que ele fez. Então aparece um grupo de garotos procurando pelo Dao enquanto ele tá se preparando para ir embora da faculdade. E esse grupo, ele fala que ele quer pedir um favor pro Dao, que eles estão com um assento disponível num encontro às cegas, eles precisavam de alguém muito bonito para ir com eles. Mas o Dao, ele olha pro grupo, pede desculpas e fala que ele não pode, porque ele tem um namorado. Ai, achei assim, ó, olha! Chegando no final de semana, vamos ter o nosso lindo Sang-nan se preparando todo galã para encontrar o Dao. E ele se olha no espelho e fica pensando, será que eu exagerei? Que provavelmente o Dao não vai se preparar tanto assim, que ele vai aparecer com um moletom como ele sempre se veste. Então ele começa a pensar, fique tranquilo, haja normalmente. Então Sang-nan já no carro, ele tomou banho de novo, ele escolheu um moletom que ele achou que ia combinar com o estilo do Dao. E enquanto ele tá dirigindo, ele olha uma silhueta muito parecida com o Dao. E quando ele para o carro para olhar, está lá o nosso lindo galã, o Dao, todo arrumadinho, perfeito, sem moletom. E o Sang-nan está chocado. Ele começa a ter um sangramento nasal de tão animado que ele fica. E ele fala, meu Deus, você realmente colocou um esforço em se arrumar pro encontro. E o Dao fala que sim, ele queria estar muito bonito pro Sang-nan. E ele fala que o Sang-nan tá muito diferente do seu habitual e que ele tá muito fofo. O Sang-nan, ele levou pro coração o fofo, tá? Ele não gostou muito. Como assim fofo, não lindo, maravilhoso, sexy, deus grego? E que ele não tava esperando que o Dao fosse se vestir todo bonitão assim. Então o Dao questiona, você gostou? E o Sang-nan responde, sim, muito. Eu estou já pensando em cancelar esse encontro e ir direto pro hotel. Então o Dao, ele tira um buquê que eu não sei aonde que ele tava escondendo. E o Dao fala que é como se fosse um presente de reconciliação. Um presente para eles fazerem as pazes.
E o Sangnam fica pensando que tudo isso tá matando ele, que o Dao ele é muito fofo, ele é muito inocente, e ele agradece. Então eles começam a dirigir até o seu destino, e o Dao tá tentando descobrir o que que é, mas o Sangnam falou que não, que é um segredo e ele não vai contar. Quando eles chegam, o Dao questiona onde nós estamos. E o Sangnam fala que é o estúdio de artesanato da tia dele e que ele tinha alugado durante o dia inteiro. E o Sangnam fala que ele quer que o Dao ensine ele a tricotar, que eles vão fazer roupas para alguma das bonecas que tem na loja. O Dao não podia estar mais feliz. Ele tá assim, ó. Ele fica se questionando: peraí, você quer fazer roupa para as bonecas? Eu ouvi errado? E o Sangnam fala: o que que tem de errado nisso? Eu quero aprender o que você gosta. Quando o Dao entra e vê aquele monte de coisa bonitinha, fofa, um monte de negócio de tricotar, pensa num bicho feliz. Ele não tem palavras, ele só consegue apontar pra tudo faceiro. E o Sangnam, ele tá muito feliz que o Dao gostou. Então ele fala: fazer algumas roupas para bonecas, ter um tempo agradável juntos. Que esse é um encontro customizado especialmente para o Han Dao. Ele tá muito emocionado que o Sangnam ele quer aprender crochê, tricô, sem ter o menor interesse nisso, só porque o Dao gosta. E o Sangnam fica brincando com ele, dizendo que ele já tá todo emocionado e eles nem fizeram nada ainda. E o Dao se questiona: tem mais alguma coisa? Então o Sangnam entrega o chaveiro feito de crochê que ele fez à mão pro Dao. Enquanto isso, nós temos ele se lembrando do seu sofrimento aprendendo crochê. Eu já tentei, é muito difícil, nunca consegui. O Sangnam, ele se lembra de assistir os videozinhos no YouTube. Ele tá lá incrédulo, pensando: eu não acredito que eu estou fazendo tudo isso pelo Dao. E o Sangnam, ele tá dizendo: eu tentei seguir o tutorial da melhor forma que eu pude. E mesmo que esteja, né, mal feito de certa forma, ele tá encantado, ele tá apaixonado. E o Sangnam questiona: o que que você acha? Eu quero a opinião de um expert. O Dao não pensa duas vezes, ele responde que tá perfeito. Na cabeça do Dao é o crochê mais incrível que ele já viu na vida dele. E o Sangnam, ele começa a dar risada, pensando que o Dao é uma máquina de fazer elogios e ele sabe que tá horrível. E só pra incomodar, ele começa a dizer: eu sei que tá muito ruim, eu acho que a gente vai jogar fora e eu vou fazer um novo. O Dao fica indignado, falando que não, que é dele. Ele fica questionando: por que que você vai jogar fora? Você já me deu, é meu. E que até os mínimos detalhes, que é aquele pedacinho que tá saindo pra fora, como se tivesse sido intencional, tudo isso fazia parecer ser uma grande obra de arte e que era perfeito. O Sangnam, ele começa a dizer: continue elogiando, por mais que seja tudo vazio, porque não é verdade, é bom, eu me sinto bem, continue elogiando. O Sangnam então larga uma grande gargalhada e dá um abraço bem apertado no Dao. O Dao fica pensando: ele me entende, ele está até disposto a aprender o que eu gosto. O Sangnam, ele realmente me respeita. Então ele olha para o outro lado da sala e vê uma boneca que é um porquinho rosinha e fala que parece exatamente o Dao. Então ele vai até lá, pega o boneco e questiona: será que eu faço uma roupa para esse pequeno carinha? E o Dao, ele tá muito animado, dizendo: roupas? Eu vou amar fazer isso. Então o Sangnam se senta na mesa e diz: ok, então me ensine. E ele fala: você vai ter que continuar me elogiando mesmo que eu erre. E o Dao, todo animado, diz: ok, eu vou te ensinar direitinho. E então nós vamos ter o Dao ensinando ali os pontos e tudo pro Sangnam. E o Dao, ele acha que ele tá sonhando, que ele tá em algum mundo paralelo, porque nada disso pode ser real. Ele estando ali fazendo crochê com o Sangnam. Então o Sangnam me larga uma, dizendo que o Dao não precisa mais se forçar a fazer dieta, que ele pode apenas fazer exercícios para sua própria saúde e bem-estar. E isso deixa o Dao muito nervoso. Ele diz: o que que você está falando assim do nada? Ele questiona: tem alguma coisa errada comigo? E o Sangnam fala que não, que é porque ele gosta do Dao,
que porque ele gosta dele, não importa se ele vai estar gordinho ou magrinho, desde que ele esteja saudável e esteja bem. E isso pega o Daou muito de surpresa, pega todos nós de surpresa. Ele fica pensando: o que eu faço? Eu estava esperando tanto para ouvir essas palavras. Eu estou maluco ou isso parece uma proposta? E o nosso capítulo acaba aí. Meu Deus, olha, foram muitas emoções, eu tô tão feliz, gente. O nosso momento, as coisas estão funcionando. Ai, que alegria ver um casal feliz. Se vocês gostaram, já deixa um comentário aí que vai ajudar um monte o canal. Comentem sobre o nosso casal maravilha. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o